Muita gente não desenvolve seu potencial de liderança porque acredita em mitos, em verdades que, com o passar do tempo, vão consolidando crenças limitadoras sobre o que é liderar ou o que bons líderes fazem. No meu trabalho desenvolvendo líderes, eu tenho a possibilidade, a oportunidade de viajar pelo país e constatei que 4 mitos aparecem em praticamente todos os lugares. Eu creio até que algum deles, possivelmente, em um determinado momento da sua vida, até pode tê-lo afetado ou ainda afeta. Por isso, vamos conversar sobre esses 4 mitos. O mito campeão, aquele que eu encontro em todos os lugares, é o chamado, liderança é um dom. Muita gente acredita nisso. Não há nenhum estudo, e foram realizados vários nas últimas décadas, nenhum estudo comprovou que fatores genéticos têm a ver com liderança. Muita gente acaba dizendo assim, mas Wellington, eu conheço uma criança no meu condomínio que tem 5, 6 anos de idade e ela domina todas as outras crianças, né? Ela que escolhe o que as crianças vão brincar, não vão brincar, está à frente de tudo, ela já é uma líder. Não, essa criança não é líder. O que ela tem é uma característica de personalidade chamada dominância. Você pode ter essa característica ou não tê-la. Agora, mesmo uma pessoa muito tímida pode se tornar um grande líder. Se isso não fosse verdade, que liderança pode ser desenvolvida, nós não teríamos mais de 370 mil livros publicados sobre o tema e também não valeria a pena participarmos de cursos de liderança e nem tampouco assistir esse vídeo. Porque se você fosse um afortunado, era só começar a liderar. E se você não tivesse essa capacidade identificada como criança, não teria chance alguma de se tornar gestor. E a gente sabe que isso não é verdade. O segundo mito é que muita gente acredita ainda hoje em dia que para ser líder, ele tem que ser chefe antes. Eu escuto a seguinte frase, quando me convidarem para ser supervisor, eu penso nisso. Mas liderança não tem a ver com posição, tem a ver com disposição. Ou seja, com vontade de fazer acontecer, de estar à frente das coisas. Com relações cada vez mais horizontais, a gente não vai ter muitos chefes nas empresas de agora em diante. Algumas quase já não tem, mas nós continuaremos precisando de líderes, pessoas que fazem acontecer, que tomam a frente daquilo que precisa ser feito, ser tirado do papel. Então, a liderança não tem a ver com cargo. Você não pode esperar desenvolver essa habilidade, o seu potencial, a sua capacidade de liderança, só quando a primeira posição de gestão aparecer. Quem pensa dessa forma, na verdade, como a gente diz, é um carguista ou carreirista. Ele não quer liderança. O que ele quer, sim, é o cargo, é a posição. Isso não tem a ver com liderança. Um terceiro entendimento equivocado é o de que líderes não erram, líderes são infalíveis. A gente sabe que isso também não é verdade. Nós temos e trabalhamos num mundo muito complexo, num mundo em que cada vez menos nós temos a resposta para os problemas que aparecem. Líderes vão cometer deslizes, sim. O problema é que pessoas com um olhar perfeccionista não querem nem a liderança por causa disso, porque elas não querem lidar com o erro. O fato é, você vai errar. Mas a questão principal é como você reage ao erro. Quando você pede desculpas, quando você tem a coragem ou a ousadia, a prática de perguntar para as pessoas como que elas acham que as coisas deveriam ser feitas, quando você consegue rever seus posicionamentos, seguramente você está sendo um ótimo líder. Você está se desenvolvendo como líder. Por quê? Porque líderes erram sim. A questão é, você não pode ficar cometendo o mesmo erro várias vezes, porque daí ninguém vai sobreviver à liderança se tiver esse tipo de postura. E o quarto e último mito, apesar de antigo, ainda prevalece nos dias atuais. Muita gente acredita que ou você foca nas pessoas ou você busca resultados, que não é possível ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, um bom ambiente de trabalho e ainda metas alcançadas. De onde que vem essa crença? Nos anos 70, os livros traziam apenas 2 tipos de líderes, os bonzinhos e os tiranos. E praticamente, quando alguém ia participar de um curso, precisava escolher, olha, você vai para que caminho? E a gente sabe que nenhum dos dois é eficaz. A questão hoje é conseguir o equilíbrio entre criar um bom ambiente de trabalho e, ao mesmo tempo, alcançar os objetivos que a empresa tem, que a equipe tem, que a área tem. E se você acredita nesse mito,
em que ou foca em resultados ou foca em pessoas, automaticamente acaba sendo um líder ineficaz. Então deixe de lado esse entendimento se algum dia ou ainda hoje passa pela sua cabeça algo parecido. Resumindo tudo que eu disse para vocês, pode ser que você não tenha nascido com algumas características de personalidade que são facilitadoras da liderança, mas você pode desenvolvê-la. Por exemplo, pode ser alguém tímido, mas se você fizer alguns cursos, se jogar, tiver disposição de aprender, você vai conseguir se comunicar muito bem. Talvez você esteja buscando uma posição formal de liderança e ela não venha no curto prazo, mas no trabalho que você realiza hoje, já pode agir como líder. E se você fizer isso, não tenha dúvida que essa posição formal de liderança virá mais cedo ou mais tarde, ou na empresa que você trabalha, ou em outra organização. Uma outra coisa interessante é que, é claro que nós não gostamos de errar, mas líderes erram sim. E se você não se joga, se você não ousa, se você não está aberto ao erro, você também não está aberto ao aprendizado e nem tampouco a fazer grandes coisas. E nós precisamos desenvolver liderança a partir do quê? De experiências diferentes. Então, se jogar é fundamental. E por fim, talvez você tenha mais facilidade sim para lidar com pessoas e não para alcançar resultados, ou vice-versa. Mas a liderança dos dias atuais exige de todos nós a capacidade de alcançar resultados e ao mesmo tempo de criar um bom ambiente de trabalho. Se você não sabe como fazer isso, então busque saber, busque aprender, converse com quem sabe, porque é possível desenvolver essas duas capacidades. Líderes eficazes são aqueles que deixam mitos de lado, apesar de, em boa parte de suas vidas, eles poderem ter afetados de uma forma ou de outra. Caput Consultoria. Nosso negócio é ajudar o seu negócio. Acesse caputconsultoria.com.br.